Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, queridos. Eu não sei que horas que você vai assistir, por isso eu já deixo logo as 3 saudações, porque assim eu contemplo a todos. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, que nos assistem, nos acompanham pelo canal. Quero pedir a você que nos ajude no crescimento do canal, divulgando, curtindo, compartilhando, né, os nossos vídeos, compartilhando o nosso canal, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Se você tem alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta da Vida Plena, que está logo aqui abaixo, né, na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós. Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Hoje, 30 de setembro, quarta-feira de 2020. 3/4 do ano já foram. Queridos, eu quero compartilhar com vocês o que está aqui, começando por a segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Paulo fala assim para Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, queridos? Esse texto, esse versículo, ele é muito poderoso e é bem atual, como a Bíblia toda, ela é muito atual, né? Ela nos atinge em cada área das nossas vidas, em cada assunto que a gente queira tratar. A Bíblia ela consegue nos ajudar, nos instruir, nos orientar para que a gente seja bem sucedido. E Paulo está falando aqui, né, para Timóteo. Timóteo, um rapaz novo, estava enfrentando a dificuldade do ministério, né, e ele jovem, e Paulo então encoraja Timóteo dizendo: olha, Deus não nos deu espírito de medo ou espírito de covardia, mas espírito de coragem, espírito de ousadia, espírito de moderação ou de equilíbrio e espírito de amor ou de caridade. Tem algumas versões que falam assim. Paulo, querido, ele sabia das dificuldades e talvez do medo de Timóteo. Por isso ele encoraja Timóteo assim. E eu quero, esse texto é muito atual, porque a gente viu aqui há alguns meses atrás, quando começou esse barulho na mídia, essa massificação pesada, né, de notícias negativas, e muita gente em muitas pessoas foram introjetados esse espírito de medo. O medo é um espírito, querido. E esse espírito de medo foi introjetado nas pessoas por intermédio da mídia, notícias que foram marteladas diariamente, várias vezes durante o dia, e pessoas que ficaram expostas a esse noticiário negativo, massificante, maçante, diariamente, foram infectadas por esse espírito de medo. Pior do que o vírus do Covid-19 é o espírito de medo que foi instalado nas pessoas. Porque hoje já se sabe, querido, um protocolo que quando as pessoas começam a ter o sintoma, aparecem os sintomas, elas já entram com aquele protocolo, né, de remédios. Os médicos indicam esse protocolo preventivo, né, dos remédios. Não vou citar o remédio aqui para não entrar nessa questão, mas já existe um protocolo, né, que o Ministério da Saúde recomenda, que os médicos estão recomendando e tem visto, né, o grau de sucesso é 99,9%. A pessoa não é nem avançar na doença para a segunda etapa. Então existe cura para a doença. Eu não estou dizendo que a doença não é, não. Toda doença, querido, é ruim. Toda doença traz coisas negativas, traz prejuízo financeiro, traz prejuízo à nossa saúde, traz dano à nossa saúde. É ruim, é coisa do inferno. Mas a gente não precisa ficar com medo, porque hoje a gente sabe que existe um protocolo, né, que consegue nos tirar do problema sem que a gente avance para outras fases da doença. Mas o que aconteceu? A pandemia chegou, foi massificado fica em casa, tem que isolar, isolamento total, papapá. Você ouviu aquelas coisas todas, vai morrer milhões de gente, vai carregar corpo de gente pelo meio da rua, não vai ter cova para tanta gente, não vai ter cemitério para tanta gente, os hospitais... Pronto. Quem ficou ouvindo essa história todo dia, repetido, o que aconteceu?
O medo entrou, o espírito de medo. E esse não é o espírito que Deus deu para a igreja. E a gente vê hoje muitas pessoas na igreja com medo. Com medo. E esse espírito, querido, ele precisa sair. Ele entrou, mas ele precisa sair. E ele tem que sair. Porque esse não é o espírito que nós, a igreja, recebemos de Deus. O espírito que recebemos de Deus é o Espírito Santo, o espírito de coragem, o espírito de ousadia, o espírito de amor, o espírito de equilíbrio, de bom senso. Esse é o espírito que tem que reinar na nossa vida e não o espírito do medo. Mas, se formos infectados com esse espírito do medo, que nós precisamos tomar uma atitude para que esse espírito saia. Se a gente permanecer com a mesma atitude que nós tomamos durante esse tempo todo que fomos contaminados por esse espírito, ele permanecerá e cada vez mais cresce em nós o medo, o pânico e daqui um pouco isso avança para outros tipos de doença. E isso afeta os relacionamentos, porque você vai se tornando uma pessoa neurótica. E essa não é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, querido, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só existe uma maneira desse espírito de medo sair. É através da fé, é através da palavra de Deus. E a fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela é capaz de gerar em nós a fé para a salvação, a fé salvadora, a fé que pode nos levar à salvação, a confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e também a palavra de Deus, ela é capaz de gerar em nós a fé estrutural. Talvez você nunca tenha ouvido falar de fé estrutural, eu estou falando pela primeira vez, eu nunca também ouvi. Mas o que é fé estrutural? Eu estou definindo agora, querido. Pela primeira vez, o Espírito Santo deu isso. A fé estrutural, querido, é aquela fé que constrói dentro de você, no seu espírito, uma estrutura de fé que não se abala com as circunstâncias. Então a fé, a palavra de Deus tem essa capacidade de tirar esse espírito de medo e construir dentro de nós uma fé estrutural, uma fé que não se abala com as circunstâncias. Jesus cita esse exemplo lá em Mateus 7, 24, quando ele diz daqueles dois homens, um que construiu a casa sobre a areia e o outro que construiu a casa sobre a rocha. As duas casas foram afetadas pela tempestade, pelos rios que transbordaram, pelos ventos, mas a casa que foi construída na areia desabou e a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu. Jesus não está falando de engenharia, Jesus não está falando de construção, Jesus está falando de vida construída sobre a palavra, vida construída na fé. E a fé tem essa capacidade de construir essa estrutura forte, essa base forte que nos faz superar, passar pelas circunstâncias e permanecer inabaláveis. Aí talvez você me pergunte, pastor, eu fui afetado por esse medo, por esse espírito de medo, porque eu ouvi muito. E eu realmente eu reconheço que eu tenho medo ainda, eu sou inseguro, estou inseguro. O que eu tenho que fazer? Vou te dar a instrução, querido. Pega isso para você. Primeira coisa que você tem que fazer, querido, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender, dizer, Deus, me perdoe porque eu não precisava ter medo, porque eu tenho um Deus que é maior do que o vírus, maior do que qualquer circunstância, mas eu tive medo, eu fui afetado porque eu me expus a esse tipo de audiência. E aí eu me arrependo hoje e eu peço perdão. Me perdoe, meu Deus. Me perdoe. Deus, querido, de imediato eu te perdoo. E o sangue de Jesus te purifica de toda injustiça. Esse é o primeiro passo. Qual o segundo passo? Você precisa mudar a sua atitude. Você precisa mudar a sua prática. Que prática, pastor? De ficar ouvindo os incrédulos. De ficar ouvindo aqueles que vão trazendo mentira dia após dia, só incredulidade, só negativo para você, porque isso é que instalou esse espírito de medo no seu coração e é isso que faz permanecer esse espírito aí dentro, agravando cada vez mais a sua situação interior. Então, primeiro, arrepender e pedir perdão para Deus. Segundo, mudança de atitude, mudança de prática. Desligue essa porcaria desse canal que fica falando negativo todo dia para você, queridos. Pelo amor de Deus, chega! Você, de sã consciência, se alguém colocasse num prato lixo para você comer, você não comeria. Por quê? Porque você tem discernimento que aquilo vai te fazer mal. E às vezes a gente está assistindo mídia, querido, que está trazendo lixo para a nossa mente, colocando medo.
Então para com isso, muda de atitude. Pastor, como é que eu faço? Muda o canal, desliga esse canal. Se você não quiser mudar de canal, desliga essa televisão. Como é que eu vou buscar notícia? Vá buscar notícia, querido, que vai te levantar. Ligue nos nossos canais no YouTube. Canal da Vida Plena, aqui no YouTube tem palavra para você todo dia. Se você quiser, me liga que eu vou indicar para você canais que vão trazer notícias que vão equilibradas. Se você gosta de receber notícias. Pare de ouvir os incrédulos, querido, e ouça a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai gerar fé, é a palavra de Deus que vai gerar estrutura em você para você passar por essa circunstância sem medo, confiando em Deus, que é maior do que qualquer circunstância, o Todo-Poderoso do Universo, que habita dentro de você, que vivifica seu corpo mortal. Amém, queridos? E eu quero finalizar essa mensagem com o texto de Isaías. Antes eu quero compartilhar algo com vocês. Essa palavra de Deus, queridos, ela precisa ser constante na nossa vida. A leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é a verdade e que a nossa fé só crescerá na medida em que nós nos envolvemos com a palavra. E na medida que nós nos envolvemos com a palavra, a nossa fé cresce, o medo sai e não tem lugar mais para medo, para ansiedade, para temor, para esse espírito maligno, querido, influenciar a nossa vida. Quando nós formos tentados, queridos, em sentir medo, nós devemos nos lembrar da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente se envolver com a palavra, porque a lembrança da palavra, a confissão da palavra vai te fazer reavivar seu entendimento, a sua fé, e você vai botar para correr esse espírito. Amém, queridos? Permita, querido, que a palavra de Deus e o Espírito Santo transformem radicalmente a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Isso só é possível se você se dedicar, separar tempo para ouvir a palavra, para ler a palavra e para meditar a palavra. Se você não permitir que o Espírito Santo e a palavra transformem sua vida, a sua vida continuará na mesmice e você não verá a vitória. Renove a sua mente, se transforme pela renovação da sua mente, querido, para você conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo. E assim, conhecendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, querido. Você vai ver o favor e a graça de Deus operando na sua vida. Coisas sobrenaturais acontecendo. Coisas inesperadas acontecendo. Reconheça que a palavra de Deus é a verdade. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Haja sobre a palavra de Deus. E desfrute, querido, de tudo aquilo que Deus, as promessas de Deus, que já foram cumpridas em Cristo, que estão disponíveis para você. Desfrute dessas promessas em todas as áreas da sua vida. Por último, eu quero dizer isso para você. Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de coragem ou espírito de ousadia, espírito de equilíbrio ou de moderação, espírito de amor, o Espírito Santo. Por isso, nós podemos repetir para nós, posso repetir para mim e para você, aquilo que o Espírito Santo falou por intermédio da boca do profeta Isaías, em Isaías 41, a partir do versículo 10, que ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contendem contigo perecerão. Amém, queridos? No versículo 3 ele diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim e para você. Não temas, porque Deus nos toma pela mão direita e nos ajuda. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu decido hoje, Pai,
Eu quero que esta palavra toque no coração dos meus irmãos hoje e aqueles que ainda estão abalados, Pai, por esse espírito de medo. Eu ordeno hoje que esse espírito saia do coração dos meus irmãos, que eles tomem consciência que eles são de Cristo e neles está o espírito de ousadia, o espírito de coragem, de amor, de moderação e de equilíbrio, o Espírito Santo, e por isso não precisam temer. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse espírito saia agora, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela recuperação do Wagner e da sua mãe, se fortalecendo na fé, a sua mãe, Dona Rosa, e todos da família. Oro pela recuperação completa do Carlito. Te agradeço pela recuperação completa do pastor Daniel Cavalcante, da Sara, da Liz, toda a família recuperada integralmente. Pai, oro pela gravidez da Fernanda e do Rodrigo, do bebê deles, a gravidez da Gigliane, filha da Sandra, o netinho da Sandra, e oro também pela gravidez do netinho da Norma, que todos eles, Pai, cresçam em estatura e graça, se desenvolvam e nasçam perfeitos, como é a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Oro por todos os familiares, todos os membros da Vida Plena e seus familiares. Declaro sobre todos eles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu. Em nome de Jesus. Pai, oro também por cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, aonde eles estiverem, Pai, que o teu refrigério, o teu Espírito Santo alcance, Pai, o espírito deles, e eles possam reagir com fé, com segurança no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, por isso nós não temeremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz, compartilhem este vídeo. Até a próxima!